Essa é uma história real. E ela mostra por que não se brinca com Deus. Há histórias que contamos para entreter. Há histórias que contamos para emocionar. E há histórias que contamos para alertar. O que você está prestes a ouvir é real. Não foi criado. Não foi inventado. Não foi exagerado. Aconteceu. E aconteceu com alguém que acreditava que certas coisas não tinham consequências, que certas palavras não tinham peso, que certos limites não existiam. Existem muitas coisas neste mundo que podemos questionar, muitas ideias que podemos debater, muitas opiniões que podemos discordar. Mas existem limites. Limites que foram estabelecidos não por homens, mas por algo muito maior. E um desses limites é Deus. Você pode não acreditar. Você pode ter dúvidas. Você pode estar em busca de respostas. Isso é humano. Isso é compreensível. Mas zombar, desafiar com arrogância, tratar o sagrado como piada. Isso é diferente. Nosso personagem não tinha nome diferente. Não tinha história extraordinária. Não era famoso, nem influente. Era apenas um homem comum. Acordava às 6 da manhã, todos os dias. Tomava seu café sem pressa. Saía para o trabalho antes das 7. Voltava no fim da tarde, cansado. Jantava em frente à televisão. E dormia pensando no dia seguinte. Uma rotina. Uma vida. Uma existência como tantas outras. Mas havia algo nele, algo que ficava claro quando certos assuntos surgiam, algo que se revelava na forma como ele falava, na forma como ele ria. Ele não levava a fé a sério, e mais do que isso, ele não respeitava quem levava. Sempre que alguém falava sobre fé, ele revirava os olhos. Quando alguém mencionava a oração, ele sorria de canto. Quando o assunto era Deus, ele simplesmente ria. Para ele, tudo aquilo era fraqueza. Pessoas que precisavam de muletas emocionais. Gente que não tinha coragem de encarar a realidade. Ele dizia, com convicção, fé é para quem tem medo de viver. E completava, eu não preciso de um Deus imaginário para me sentir seguro. Quando amigos falavam de milagres, ele interrompia. Coincidências. Nada mais. Quando colegas comentavam sobre experiências espirituais. Autossugestão. Psicologia barata. Mas sua frase favorita, a que ele repetia com mais frequência, a que ele achava mais inteligente, era esta. Se Deus existe e é tão poderoso quanto dizem, Ele sabe onde me encontrar. E ele ria. Achava a graça da própria audácia. Sentia-se corajoso, superior, livre. O que ele não sabia é que palavras têm peso, mesmo quando ditas em zombaria. Especialmente quando ditas em zombaria. As pessoas ao seu redor reagiam de formas diferentes. Alguns riam junto, desconfortáveis. Outros mudavam de assunto rapidamente. Havia quem tentasse argumentar, mas desistia. E havia aqueles que simplesmente ficavam em silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Sua mãe, uma senhora de fé profunda, costumava apenas baixar a cabeça. Não discutia. Não confrontava. Apenas orava em silêncio. Certa vez, ela disse a ele: Filho, você pode não acreditar, mas não zomba. Por favor, não zomba. Ele respondeu com ironia: Mãe, se seu Deus se ofende com palavras, ele não é tão forte assim. Ela não respondeu. Apenas suspirou. E continuou orando. Não houve um momento exato. Não foi um dia específico. Foi gradual. Sutil. Quase imperceptível. No começo, eram apenas pequenos desconfortos. Uma inquietação inexplicável.
Um peso no peito que aparecia sem aviso. O silêncio da casa começou a incomodar. Algo que nunca havia notado antes. De repente parecia ensurdecedor. As noites se tornaram mais longas. O escuro, mais denso. O sono, mais distante. Ele se pegava deitado na cama, olhos abertos, olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo. Pensamentos começaram a surgir. Pensamentos que nunca havia tido antes. Questões que nunca o haviam incomodado. E se eu estiver errado? E se houver algo além? E se minhas palavras tiverem sido ouvidas? Ele tentava rir desses pensamentos, afastá-los com a mesma arrogância de sempre. Mas algo havia mudado. A risada não vinha mais tão fácil. A confiança não era mais tão sólida. E o desconforto só crescia. Foi numa terça-feira. Uma noite como qualquer outra. Ou pelo menos, deveria ter sido. Ele havia jantado normalmente, assistido televisão por algumas horas, e foi dormir por volta das 11 da noite. O sono veio rápido, sem sonhos, sem perturbações, apenas o vazio do cansaço. Mas então, algo mudou. Seus olhos se abriram de repente. Não foi gradual, não foi natural, foi instantâneo, como se algo o tivesse arrancado do sono. O quarto estava escuro, completamente escuro. Ele olhou para o relógio digital na mesinha de cabeceira. 3h17 da manhã. Seu coração estava acelerado, batendo forte contra o peito, como se tivesse corrido uma maratona. Mas ele não havia se movido. Estava apenas deitado. Havia algo diferente no ar. Uma sensação que ele não conseguia nomear. Não era frio. Não era calor. Era presença. Ele tentou se acalmar. Respirar fundo. Racionalizar. É só cansaço, pensou. Estresse do trabalho. Nada mais. Mas o coração não diminuía o ritmo. E a sensação não desaparecia. O silêncio do quarto era absoluto. Não havia vento. Não havia barulho de carros. Não havia nada. Apenas silêncio. E nesse silêncio, ele sentiu que não estava sozinho. Não era uma presença física. Ninguém havia entrado no quarto. Não havia sombra se movendo. Não havia sons estranhos. Mas ele sabia, com uma certeza que não conseguia explicar. Ele simplesmente sabia. Havia algo ali, observando, esperando. O peito começou a apertar. A respiração ficou difícil. As mãos começaram a suar. E pela primeira vez em sua vida adulta, ele sentiu medo de verdade. Então, no meio daquele medo, uma memória surgiu. Suas próprias palavras, ditas tantas vezes, com tanta convicção, com tanta arrogância. Se Deus existe, Ele sabe onde me encontrar. E agora, deitado no escuro, com o coração disparado, com medo de abrir os olhos completamente, aquelas palavras ecoavam. Ele havia desafiado, havia zombado, havia rido. E agora, talvez, apenas talvez, ele havia sido encontrado. Ele nunca havia orado, não sabia como, não conhecia as palavras certas, não havia decorado frases prontas. Mas naquele momento, com o medo consumindo cada célula do seu corpo, com a presença invisível preenchendo o quarto, ele não precisou de manual, não precisou de ritual, não precisou de igreja. Ele apenas falou. Foi um sussurro, quase inaudível, trêmulo, sincero. Se o Senhor está aí. Pausa. Respiração profunda. Lágrimas começando a formar nos olhos. Me ajude. Só isso. 2 palavras. Simples. Diretas.
verdadeiras. Então, ele esperou. Não houve luz do céu. Não houve voz trovejante. Não houve anjos ou visões. Mas algo mudou. O medo não desapareceu de imediato, mas começou a diminuir. Lentamente, gradualmente. A sensação de presença ainda estava lá, mas havia mudado de natureza. Antes era ameaçadora. Agora era diferente. Ele não conseguia explicar, mas sentia. A respiração começou a se normalizar. O coração desacelerou. Os músculos relaxaram. E pela primeira vez em semanas, ele conseguiu dormir. Um sono profundo, sem pesadelos, sem inquietação. Quando acordou, o sol já estava alto. Ele havia dormido até mais tarde. Algo raro para ele. Por um momento, deitado na cama, ele tentou lembrar se havia sido um sonho, se aquela madrugada realmente havia acontecido. Mas não havia dúvida. Havia sido real. Tão real quanto o travesseiro sob sua cabeça. Tão real quanto o ar que respirava. Ele se levantou diferente. Não sabia explicar como, mas algo dentro dele havia mudado. A arrogância havia saído. E em seu lugar, havia respeito. Os dias que se seguiram foram de observação silenciosa. Ele passou a notar coisas que antes ignorava. O nascer do sol através da janela. O canto dos pássaros pela manhã. A complexidade de uma simples flor. Coisas que sempre estiveram ali, mas que ele nunca havia realmente visto. No trabalho, quando colegas começavam conversas sobre fé, ele não ria mais. Não interrompia. Apenas ouvia. Quando alguém mencionava a oração, ele não fazia piadas. Ficava em silêncio, respeitoso. Sua mãe foi a primeira a notar. Numa visita de domingo, ela perguntou: "Filho, você está diferente. Aconteceu algo?" Ele hesitou. Como explicar algo que ele mesmo não entendia completamente? Como colocar em palavras uma experiência além das palavras? Finalmente, disse apenas: "Eu estava errado, mãe. Sobre muitas coisas." Ela não perguntou mais nada. Apenas sorriu. E lágrimas silenciosas desceram por seu rosto. Com o passar das semanas, ele começou a entender algumas coisas. Entendeu que Deus não precisa provar nada. Que sua existência não depende da nossa compreensão. Que sua grandeza não diminui pela nossa dúvida. Entendeu que fé não é espetáculo. Não é show de luzes. Não é entretenimento. Entendeu que zombaria não é coragem. Que desafiar o divino não é valentia. Que rir do sagrado não é inteligência. É apenas ignorância. Ele entendeu que existem forças neste universo que não se veem com os olhos, que não se tocam com as mãos, que não se explicam com a ciência, mas que se sentem profundamente, inegavelmente. Pela primeira vez na vida, ele pegou uma Bíblia, não para zombar, não para criticar, mas para ler. Encontrou passagens que pareciam escritas para ele. Não te enganes, de Deus não se zomba. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Cada palavra parecia ressoar. Cada versículo parecia uma resposta. Cada capítulo parecia uma revelação. Esta história não fala de castigo. Não fala de punição divina. Não fala de um Deus vingativo. Fala de limite. Existem limites no universo. Limites físicos que conhecemos. A velocidade da luz. A gravidade. As leis da termodinâmica. Mas também existem limites espirituais. Limites que não vemos, mas que são igualmente reais. E um desses limites é o respeito ao sagrado. Esta história fala de consciência. Do momento em que percebemos que somos menores do que pensávamos.
que o universo é maior do que imaginávamos, e que há mistérios que merecem reverência. Vivemos em uma época de ceticismo, uma época onde tudo é questionado, uma época onde zombar é visto como inteligência. Redes sociais cheias de piadas sobre fé, programas de televisão ridicularizando crentes, pessoas competindo para ver quem faz a piada mais ousada. E há quem aplauda, quem ache engraçado, quem considere isso progresso. Mas esta história nos lembra que algumas coisas são maiores que tendências, maiores que opiniões, maiores que nós mesmos. Se você chegou até aqui, agradeço sua atenção. Talvez você nunca tenha zombado de Deus. Talvez você sempre tenha tratado a fé com respeito. Talvez você seja uma pessoa de profunda convicção. Ou talvez você se reconheça nesta história. Talvez já tenha rido quando não deveria. Talvez já tenha zombado quando deveria respeitar. Talvez já tenha tratado o sagrado como piada. Se é o segundo caso, saiba que não é tarde. Deus não precisa de nossas desculpas, mas nós precisamos da nossa humildade. Não por medo, mas por consciência. Porque no final, o que fazemos com as palavras importa. O que fazemos com a fé alheia importa. E como tratamos aquilo que não entendemos, importa. Esta não é uma história para assustar. É uma história para alertar, para lembrar, para conscientizar. Existem coisas neste mundo com as quais não se brinca. Coisas que merecem nossa reverência, nosso respeito, nossa humildade. E uma dessas coisas é Deus. Não se brinca com Deus. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem.